Vamos lá, iniciar. Muito bem, gente. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Eu quero rapidamente fazer aqui uma revisãozinha nesse exercício aqui. Olha que legal. Esse exercício é aquele que nós desenvolvemos anteriormente, é aquele exercício que você digita o número e ele calcula uma potência na base 2. Tá? E olha que interessante, aqui eu vou executar o programa para vocês verem, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou compilar primeiro. Olha, ele compilou bonitinho, olha, não deu erro nenhum de compilação, tá? E agora eu vou executar. Olha só que interessante, olha. Executei. Eu vou até abrir aqui a lupa para vocês verem, enxergarem melhor. Opa. Olha só, ele pede um número, tá vendo? Legal. Aqui na minha lógica aqui é o seguinte, ó, deixa eu alternar para a lógica aqui, ó. Olha só. Aqui, olha, a gente começa o programa, eu defino duas variáveis, a x e a y. Eu imprimo uma mensagem, digite um número. E aí, quando o usuário informar um número que seria um x, eu faço CIN para poder receber o número. E aqui, colegas, olha só que interessante. Aqui eu estou usando a função POW. Olha, tá vendo que legal a função POW? A função POW é uma função matemática. Essa função, ela me retorna a potência de um número. Então, o que eu faço? Essa função, ela tem dois parâmetros. No primeiro parâmetro, eu informo a base. No segundo parâmetro, eu informo o expoente. E aí, essa função retorna para mim o valor para y. E eu quero aproveitar esse exercício para comentar um pouquinho sobre funções. A gente vai entrar especificamente nesse tema de funções. Agora, olha só. Eu coloco aqui, ó, Cout, ou seja, imprime ou imprima, y é igual a 2 elevado a x, eu coloco aqui, ó, é y. O y é quem? É o resultado. Ou seja, vamos vir aqui, ó, vou executar aqui, ó, vou colocar aqui, digite um número, o x, que seria o expoente, né, a potência. Eu quero 3. Quando eu der Enter, ele vai dizer para mim o seguinte, ó, o y é igual a 2 potência x, ou seja, 2 potência 3 é igual a 8. Viu só? Aquilo que a gente fez, aqui a gente resolveu de uma forma mais simples e uma forma mais otimizada, só que usando função. E aí, meus amigos, eu quero mostrar para vocês, chamar a atenção de vocês para uma coisa muito bacana aqui, olha. A gente está mandando fazer o include, lembra de ontem, Eric? Eu estou usando uma diretiva include para dizer o seguinte, olha, eu vou precisar a linguagem C++ de utilizar da sua biblioteca CMath uma função matemática. Dentro desse CMath, existem diversas funções matemáticas. Uma delas é o POW. Entendeu, Eric? Lembra quando eu disse para vocês que essas diretivas indicam bibliotecas da linguagem que oferecem diversas funções para a gente? Agora vocês viram, assim, de uma forma mais clara, a utilização de uma função chamada POW, que é disponibilizada nessa biblioteca CMath. Ou seja, se eu não utilizasse nessa linha 3 esse include, esse POW aqui daria erro. Por quê? Porque ele vai falar assim, pô, de onde você tirou esse POW, Rubens? Esse POW veio da biblioteca CMath. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Que legal. Agora, o mais interessante é que a gente, durante o nosso curso, nós vamos aprender a criar funções como o CPOW, como esse POW aqui, ó. A gente vai chamar uma subrotina, entendeu? Por exemplo, você vai fazer um programa que vai abrir uma tela e receber uns dados. Você pode criar uma função para isso. Tá? E no mundo real, as coisas acontecem assim. A gente cria várias funções, um sistema
é composto por várias funções ou vários métodos que a gente vai aprender sobre isso quando a gente tratar de programação orientada a objetos, tá? Em que isso é muito comum. A gente vai modularizar os nossos programas, a gente vai criar módulos, e a gente não vai trabalhar mais com apenas programas, a gente vai criar sistemas, que é um conjunto de programas. Tá legal? Então, isso aqui eu acho que ficou bem claro para vocês, não ficou? Olha, essa minha função, pô, recebe 2 parâmetros, 2. Por quê? Porque no primeiro parâmetro é a base, no segundo parâmetro é o expoente. O expoente é o x, é o valor que o cara informa aqui, ó. Se eu colocar 4, ele vai fazer 2 elevado a 4, vai mostrar 16. E vai retornar, o Paul retorna o valor 16 para o y. Ou melhor, ele atribui esse resultado, olha o sinal de atribuição aqui, ó, para y. E aí eu imprimo y, que é o meu resultado. Viram que legal? Bacana, né? Legal. Deixa eu fechar a lupa e vamos seguir aqui na nossa aula de hoje. Vamos lá. A gente vai falar agora sobre, na aula de hoje, sobre estrutura de desvio condicional simples e estrutura de desvio condicional composto. Vamos lá. Vamos pensar em termos de decisões. Cara, a gente já vem fazendo isso aqui, né? Mas agora a gente, de uma forma assim oficial, né? A gente vai mostrar o uso de decisões. Nós vimos isso aqui quando a gente criou aquele algoritmo inicial, né? Naquela aula inicial. Só que agora eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, imagina que eu estou fazendo um programa em que o usuário vai informar um peso e ele vai informar uma altura. E eu vou calcular um negócio chamado IMC. IMC é mais ou menos um parâmetro que vai indicar para mim o seguinte, olha, esse seu peso é ideal ou não. Tá? Então, por exemplo, se eu informar um peso aqui, digamos, 61 quilogramas, e se eu colocar uma altura, tipo 1,70 m, eu vou calcular esse IMC. Ele vai pegar o peso, que é o 60. Eu falei 61, né? 61. Vou pegar 61, vou dividir. Olha aqui o Paul, gente, ó. O Paul. Ele está fazendo aqui uma potência de altura, que é o valor que eu informei, elevado a 2. A potência 2. A base é a altura e a potência 2. Ele faz esse cálculo aqui, ó, esse IMC, e se esse IMC for menor do que 17, é uma situação em que eu vou dizer para o meu usuário, olha, esse seu IMC aqui, olha, ele possui a seguinte situação, você está muito abaixo do seu peso. Tá? Quer dizer, você tem que comer um pouquinho mais. Tá? Essa é a ideia desse programinha. Mas, na verdade, isso nós utilizamos para contextualizar o uso de um desvio condicional. Ou seja, eu estou utilizando um if, tá vendo? Olha, if, se. Observem que a forma, a sintaxe, a forma que o compilador não vai me questionar, não vai apresentar aqui como inválido, é eu sempre colocar o if entre parênteses a minha condição. E nessa condição, eu estou envolvendo aqui um operador relacional, que a gente já falou sobre isso, que é o menor. Ou seja, se o IMC for menor que 17, apresenta essa mensagem. Agora, se o IMC não for menor que 17, Mônica, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, ele não vai mostrar a mensagem, né? Ele só mostra a mensagem, esse cout, se o IMC for menor que 17. Se o IMC for 18, ele não entra aqui. Ele vai simplesmente entrar no return 0. Tudo bem? Entenderam a lógica? É isso aí. Isso é desvio condicional simples. Então, olha só. Para poder ficar bem claro para vocês, a importância de você utilizar parênteses é necessário, porque senão o compilador não vai aceitar que você faça sem o uso dos parênteses, tá?
E o que está dentro do parênteses representa o seu teste, e é a sua condição. Tá? Se a condição for verdadeira, ele vai executar o que estiver dentro desse bloco aqui, ó, dentro da chave. Somente se a condição for verdadeira. Tudo bem? Agora, uma representação disso utilizando o fluxograma, né? Ou um diagramazinho de blocos, seria isso aqui, ó. Eu faço a condição. Se a condição for verdade, executa as instruções. Se não, ele segue para depois do bloco que eu defini para as minhas instruções. Vai seguir aqui a sequência. Vida que segue. Tá? É o que eu disse aqui anteriormente. Ó. Se isso for verdade, ele executa o que está dentro do bloco. Se não for verdade, ele sai para depois do bloco. Tá? É o que a gente representou nesse diagrama aqui. Tá legal? Agora, vamos recapitular um pouquinho dos operadores relacionais? Quais são eles? Olha, o de comparação é igual a igual. O de diferente, que é o ponto de exclamação igual. O maior, o menor. O maior ou igual. E o menor ou igual. Tá bom? Esses são os operadores relacionais que a gente pode utilizar para poder fazer uma comparação, tá? Nós vimos isso já na nossa disciplina, né, de lógica, né? Legal. Agora a gente entra no desvio condicional composto. O que seria um desvio condicional composto? É o seguinte, imagine que eu tenho uma condição que eu quero implementar e que se essa condição aqui, olha, se ela for verdadeira, eu executo dentro do bloco. Agora, se não, eu quero executar uma outra coisa. Eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero definir a execução de uma outra coisa. E aí eu uso o else para dizer o seguinte, se isso for verdade, se essa condição for verdadeira, execute esse bloco. Se não, execute esse bloco aqui. Tudo bem? Agora, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Nesse caso anterior aqui, olha, nesse caso anterior, eu não usei se não. Dá uma olhadinha nesse programinha aqui, ó. Tá vendo? O que vai acontecer? Imaginem vocês que antes desse return 0, eu coloque assim, uma mensagem do tipo, situação, você está com peso legal, tá bom? Coloquei aqui, embaixo dessa chave, aqui na linha de baixo, antes do return, eu coloquei assim, Cout, a sua altura está legal. Beleza. Gente, eu pergunto para vocês, quando eu executar esse programa, o que vai acontecer? Imagine que o IMC do cara foi abaixo de 17, foi 10, foi 15. O que vai acontecer? Vai dar muito abaixo do peso. Aí eu pergunto para vocês, ele dá essa mensagem muito abaixo do peso, mas ele também vai mostrar a mensagem que eu coloquei aqui, ó, seu peso está legal? Vai. Por quê? Porque é o seguinte, depois que ele executa o que está dentro do bloco, ele passa para a linha seguinte. Concorda comigo? E aí, o que acontece, William? Agora eu vou te chamar a atenção, William. Não vai acontecer uma coisa assim meio estranha? É um problema de lógica. Pô, o cara me fala que o meu peso não está bom, estou abaixo do peso. E agora o cara fala que o meu peso está bom? Que história é essa? Não tem um erro de lógica aí? Ou seja, eu tenho que criar alguma coisa que eu execute somente se essa condição aqui for contrária. Se for maior ou igual a 17. Se for menor que 17, ele vai mostrar a mensagem muito abaixo do peso. Agora, se não, se for maior ou igual a 17, ele vai mostrar outra mensagem, mas somente se essa condição aqui não for aceita. Do jeitinho que eu criei essa estrutura, colocando uma mensagem abaixo aqui da chave, ele vai executar de qualquer jeito. É por isso que surge o desvio condicional composto, porque agora eu estou com o meu problema resolvido. Olha aqui, ó. Eu faço o seguinte, olha, se essa condição for verdadeira, se o IMC for menor que 17, eu vou dizer para ele, ó,
você está abaixo do peso. Se não, eu mostro para ele o seguinte, olha, seu peso está legal. Aí aqui embaixo, o programa vai seguir, entendeu? Entenderam, pessoal? A necessidade do uso desse else, como é que ele é importante? Porque se eu não coloco esse else, se eu coloco, depois da chave eu colocar assim, ó, o seu peso está legal, ele vai mostrar o seu peso está legal. Muito embora tenha mostrado aqui que meu peso está baixo. Tá? Agora vamos para o próximo slide. Agora vocês veem na prática um uso interessante aí, olha só. Nesse programinha simples aí, o cara informa um número. Olha lá na linha 7, olha, eu estou dizendo, ó, digite um número. Na linha 8, eu estou recebendo esse número. Todo mundo acompanhou até aí? Tudo bem até aí? Legal. Imagine que eu digitei o número 5. Eu digitei 5 aqui no 8, né? O programa está rodando e digitei 5. Na linha 10, eu vou perguntar o seguinte, ó, se número é maior que 0, a gente digitei 5. Essa condição aqui é verdadeira? Sim ou não? Sim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai exibir essa mensagem na linha 11. Por quê? Porque essa condição da linha 10 foi verdadeira. Todos perceberam isso? Todos verificaram isso? Ele vai imprimir o quê? O número é positivo. Aí eu pergunto para vocês, e na linha 13? Se não, o número é negativo. Eu pergunto para vocês, se ele entrar na linha 11, ele vai entrar também na linha 14? Sim ou não? Não. Porque ele entrou na linha 11 porque a condição foi verdadeira. Ele só entra na linha 14 se esse else aqui acontecer. O que é o else? É o se não. O else está negando o if na linha 10, da linha 10. Perceberam? Se esse if da linha 10 for verdadeiro, ele não vai entrar no else. Agora imagine que o cara digitou menos 5. Ele vai perguntar na linha 10, menos 5 é maior do que 0, pessoal? Menos 5 é maior do que 0? Não. Então, ele não vai executar a linha 11, ele vai executar a linha 14. Vai executar o else. Ele vai executar a condição do else, a condição do senão. O else é senão. Tá certo? Aí eu pergunto para vocês uma última coisa aqui. Independente se o número for positivo, que é o caso em que ele entra na linha 10, e se o número for negativo, que é o caso que ele entra na linha 13, independente dos casos, ele vai imprimir a linha 16? Fim do programa? Sim ou não? Sim. Porque o que está na linha 16 está fora do escopo do if. Está fora do escopo do if e está fora do escopo do else. Então, ele naturalmente vai executar a linha 16. Perceberam? Isso é lógica. Né? Isso é lógica. Em determinadas situações, eu executo uma linha. Ou não. Tudo bem, pessoal? Tá legal? Ok mesmo? Legal. E acabou. Seria só isso aqui que a gente vai mostrar. Pode perguntar, o Eric. No linha 4, você geralmente coloca int mais int argtivo e Não, tá, não, eu vou ser bem observador, tá? Nesse caso aqui, esse programinha, ele usou o void, né? Mas eu não necessariamente poderia usar o void. Poderia utilizar aqueles parâmetros que normalmente a gente vem usando. Eu acho que, inclusive, aqui a gente usa, olha. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente está usando só o void. Mas aqueles parâmetros que a gente usa, pode ser usado também, tá? Agora, você também pode usar o void. Tá? Não, o void, a gente vai ver o void depois. O void, aliás, nós já vimos o void. O void, ele representa, nesse caso especificamente aqui, uma função que não tem parâmetro nenhum, não tem nenhum tipo de retorno, não retorna nada. Tá? A gente vai estudar, Eric, na sequência, mais profundamente esse void. Tá? Mas entenda que o void, inicialmente, é algo assim que não representa um valor, que não tem retorno. Tá? Entenda dessa forma, assim, inicialmente. Tá?
Muito bem. Então, agora vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo prático, né? Olha, esse programinha nosso aqui. Vamos pegar um exemplozinho aqui. Eu vou fazer um programinha parecido com esse para a gente poder fazer um teste. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir aqui, ó, vou criar um outro programa, um novo. Arquivo fonte, vou colocar aqui do lado. Vou pegar uma cópiazinha desse carinha aqui, ó. Vou lá aqui. E vou salvar vou salvar inclusive lá naquela pasta. Nessa pasta da semana 5. Eu tenho aqui algumas resoluções, mas eu vou colocar aqui nessa pasta aqui, ó. Então, vou salvar como, e vou chamar aqui na aula 5. Ah, não, eu tenho uma pasta, né, que eu coloco os programas, né? Tem uma pasta que eu coloco. Eu vou criar uma pasta aqui chamada aula 05. Observaram que eu cliquei nesse botãozinho aqui, ó, ele cria uma nova pasta, tá? Vim aqui. Vou criar aqui um programinha chamado aula 05. Salvei. Beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa ideia que a gente acabou de apresentar aqui, ó. A ideia desse programinha aqui. Tá? Aliás, eu vou pegar esse programinha. Vou pegar esse programinha. Vamos rodar esse programinha aqui. Vou pegar do jeitinho que está aqui. Vamos ver. Só tem que tirar essa numeração aqui, que essa numeração aqui não pode entrar não, tá? Já tem essa numeração. Pode ser que até dê um problema, tá? Porque você sabe que compilador, ele muda de máquina para máquina, de ambiente para ambiente, tá? Mas o fato é o seguinte, ó, é aquele programinha que a gente fez, tá? Vamos compilar? Salvei aqui primeiro. Venho aqui, ó. Compilar, ver se vai dar erro. Não deu erro nenhum. Vamos executar. Ele vai pedir para digitar um número, né? Digite o número, eu vou digitar o número 5. Dá Enter. O número é positivo, funcionou direitinho. Agora eu vou digitar um menos 5, igual a gente fez. Aliás, deixa eu executar de novo, porque eu vou chamar a lupa, né? Cada letra está pequenininha, né? Vou chamar a lupa aqui. Vou fechar aqui. Vamos executar. Tem que compilar de novo. Deixa eu compilar de novo. Executar. Compilar e executar. Vamos ver. Digite o número. Vou colocar 5, vou dar Enter. Ele coloca lá, o número é 5, o número é positivo, fim do programa. E foi exatamente isso aqui. Ele entrou aqui nesse if. E depois, ele foi e fez o cout. Tá? Tem que ir já. Beleza, tranquilo, sem problema. Agora, nós vamos executar de novo. Vou compilar e executar. Vou colocar aqui menos 5. Enter. O número é negativo. Fim do programa. Ou seja, ele entrou aqui ou ele entrou aqui. Agora, independente se ele entrou aqui ou se ele entrou aqui, ele vai executar essa mensagem final. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Bom, vamos fazer um experimento aí? Deixa eu jogar isso aqui lá no chat para vocês. Isso aqui, ó. Agora você já tem uma prática legal. Eu quero que vocês criem uma pasta lá naquela naquela pasta de vocês, né? Destinada aos programas em C. Crie um programa chamado Aula 5, lá um arquivo, chamado aula5.cpp. E esse programinha, que eu estou dando Ctrl+C aqui, e vou jogar lá no chat, eu quero que vocês façam esse teste.
Está aqui no chat, ó. Já coloquei o programinha. Esse é o primeiro programa. Eu vou colocar aqui segundo programa. Faça um teste também desse do IMMC, que eu achei muito legal esse do IMMC. Eu vou colocar também o fonte lá para vocês. Aqui, ó. Esse aqui. Esse primeiro slide aqui, ó. Esse programinha aqui, ó. Tá? Esse aqui é o do IMC, né? Vou dar um Ctrl+C aqui, ó. E vou jogá-lo também lá no chat. Tá? Ó, segundo programa é esse aqui. Aí vocês criam um outro programa, né? Pode chamá-lo de IMC e façam esse teste aí, tá bom? Eu vou encerrar aqui a lupa e vou, inclusive, encerrar a nossa gravação, porque agora vocês vão desenvolver essa prática aí. Tudo bem, pessoal? Querem já fazer alguma pergunta agora ou querem deixar para depois? Então tá, então eu vou encerrar a gravação por aqui, tá bom? E agora, vamos para o nosso momento prático. Valeu, pessoal. Depois eu disponibilizo a gravação para vocês dessa aula. Valeu.